quase não consegui estar aqui hoje, mas Deus teve misericórdia da minha vida. A gente sabe desse surto, né, de virose que está tendo na cidade. Mas no meu caso não foi bem uma virose, uma gripe muito forte, uma infecção de garganta, e ali em casa todo mundo ficou também. Mas graças a Deus hoje eu estou bem melhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quero aqui compartilhar algo que está na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 33. Uma história que muitos dos irmãos já conhecem e que eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Diz o seguinte: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então, os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus responde: vão. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Pai querido, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa também falar ao coração dos meus irmãos nessa noite, Pai. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui nesse lugar. Amém. Irmãos, com base nesse texto, eu quero falar a respeito de uma revelação do mundo espiritual e a nossa cegueira espiritual, muitas vezes. Como eu disse, é um texto muito conhecido. Jesus desembarca ali na região dos Gadarenos, certo? E esses 2 homens endemoniados vão ao encontro de Jesus. E quando eles veem Jesus, eles gritam logo, né? O que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Então eles pedem para que sejam enviados, expulsos, enviados para a manada de porcos que estavam ali perto. E Jesus permite. E eu, conhecendo esse texto, muitas vezes eu ficava assim: Senhor, como assim os demônios pedem e o Senhor atende? Como que os demônios pedem e o Senhor permite? Algumas dúvidas que vinham na minha cabeça. Então eles entram nos porcos e a manada de porcos se atiram no mar e morrem afogada. E os que cuidavam ali dos porcos viram tudo aquilo, ficaram extremamente assustados e fugiram para as cidades e começaram ali a contar o que aconteceu, o que eles viram acontecer diante dos olhos deles. Então, diante dessa passagem e dessa realidade, eu quero trazer aqui o que eu chamo de 3 cenas que revelam, na verdade, o que é que está por trás de tudo isso aí, o que é que está por trás das cortinas. E para entendermos isso, faremos antes de cada revelação perguntas, que eram perguntas que tinham na minha cabeça e eu acredito que possa existir na cabeça dos nossos irmãos também. E a primeira pergunta é: por que os demônios pedem para ir para os porcos e eles não saem direto? E aqui nós podemos, então, já destacar a primeira revelação. Eles sabem quem é Jesus. Os demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles automaticamente o chamam de Filho de Deus. Então eles sabiam quem é que estava diante ali deles. Eles sabiam que estavam diante do seu juiz. E isso nos mostra que até os demônios, eles reconhecem o senhorio de Cristo. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 19,
vai nos dizer: você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Eles sabem que o seu fim será o juízo eterno, o lago de fogo e enxofre. Não é isso que nos fala lá em Apocalipse, do capítulo 20, versículo 10? O diabo que havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ou seja, eles sabiam que Jesus tinha o poder de enviá-los ao tormento final. Mas eles pedem, digamos assim, um adiamento. Acho que é a palavra mais correta. Eles pedem um adiamento. Eles não queriam ser enviados de uma vez para o abismo eterno. Quando a gente vai olhar nos outros evangelhos, eles também narram essa mesma história e eles dão alguns outros detalhes. Mateus, ele fala de 2 homens. Nos outros evangelhos a gente parece que com aquela dúvida, fala de 1 ou fala de 2? Mas tudo leva a entender que tanto Lucas quanto Marcos, eles focaram em apenas um desses homens que provavelmente foram uma das grandes testemunhas de Cristo, do que realmente Jesus fez na vida dele naquela região. Mas lá, Jesus pergunta para um deles: qual é o seu nome? E aí, os demônios naquele homem respondem: Legião, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandassem direto para o abismo. Eles pediram para ir para os porcos, porque eles precisavam de algum hospedeiro. Espíritos imundos buscam corpos para habitar. Não é isso que fala lá em Mateus, no capítulo 12? Do versículo 40, se eu não me engano, em diante? De que quando um demônio ele sai de um corpo, ele é expulso de um corpo, ele vaga por vários lugares. E não encontrando lugar, um hospedeiro para ele, então, possuir, habitar, ele fala assim: vou voltar para a minha antiga casa. E quando ele chega e encontra a casa limpa, vazia, com portas e janelas abertas, ele fala assim: eu vou voltar ali, vou buscar mais 7 piores do que eu e vou passar para dentro dessa casa de novo. Então eles precisam de um hospedeiro. Eles precisam. E ao pedirem os porcos, eles estão tentando então continuar a sua atuação destrutiva, mesmo que de forma limitada. Né? Então, essa é a primeira revelação. E a segunda revelação: por que Jesus permite isso? Ele estava atendendo ao pedido de demônios? E a resposta é não, meus irmãos. Obviamente não. Jesus, ele não estava atendendo com simpatia, digamos assim, ao pedido daqueles demônios. Mas ele permite por alguns motivos importantes. E o primeiro desses motivos é demonstrar o seu poder total sobre o mundo espiritual. Jesus não precisava ficar ali batendo boca com o demônio. Você concorda comigo? Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Os próprios demônios reconheceram isso. Então ele dá uma simples palavra: vão, ide. Ou seja, demonstrando então ali domínio completo sobre eles. E o segundo motivo, aqui nessa segunda revelação, pelo qual Jesus permite aquilo, era revelar a natureza destrutiva dos demônios. Assim que eles entram nos porcos, eles os destroem. Isso mostra publicamente, lembra que tinha pessoas ali por perto, que estavam cuidando dos porcos, aqueles que viram tudo acontecer e depois saíram falando tudo que tinham visto. Então, com isso, Jesus mostra publicamente o quanto demônios são perigosos e tem pessoas que brincam com isso. Esses homens endemoniados, irmãos, que esse texto narra, eles eram tão violentos que eles moravam em sepulcros ali,
E pessoas não ousavam passar ali naquela região, ali por perto, porque eles eram extremamente perigosos. Os demônios, eles destroem tudo que eles possuem. E agora, a gente consegue ver o que é que esses homens viviam na pele. Destruição total, e com certeza o final daqueles homens, se não fossem encontrados por Jesus, seria a morte. Pensa em um pouquinho o que é que aqueles demônios faziam com aqueles homens. Primeiro que já não é natural alguém morar em túmulos, em cemitério. Só alguém realmente possuído por alguma entidade maligna vive uma realidade triste dessa. Então, Jesus queria demonstrar seu poder total sobre o mundo espiritual, revelar a natureza destrutiva dos demônios, e ele também queria ensinar algo para aquele povo. Tudo que Jesus fazia era de maneira muito bem calculada e de maneira muito especial. A gente sabe que os judeus não comiam carne de porco, não criavam porco, não tocavam em porcos. Isso devido à lei mosaica, né? Lá em Levíticos a gente vai ver. Porque o porco ele era tido como um animal impuro. Então, obviamente, se Jesus chega nessa região, a região dos Gadarenos, e tem porcos sendo criados ali, então a gente já entende que é uma cidade pagã, uma cidade de gentios, né? Greco-romana, porque, inclusive, porcos, na cultura ali daquele povo, tinha judeus ali também. Judeus que haviam abandonado as suas crenças, que já viviam como os gentios viviam, né? E eles utilizavam porcos em seus rituais, nos seus cultos. Porcos eram uma grande fonte de renda para eles também, porque eles comercializavam e eles comiam também carne de porco, né? E é interessante que, diante dessa pequena explicação aqui, as pessoas, quando ouvem falar de tudo que aconteceu ali, elas fazem um pedido muito estranho para Jesus. O pedido do povo a Jesus é que ele fosse embora. Em vez de se alegrarem pela libertação daqueles homens, que inclusive colocavam a vida deles em risco, eles pediram Jesus para ir embora. Eles preferiram os seus porcos. E isso revela o coração daqueles homens. Até os demônios reconheceram quem era Jesus, mas eles não. Eles preferiram seus bens materiais do que acolher a presença do Salvador que estava ali naquele lugar e que já chegou fazendo algo extraordinário, libertando 2 homens de castas de demônios terríveis. Eles preferiram os seus porcos, eles preferiram os seus bens materiais, eles preferiram manter os seus negócios intactos, porque porcos para eles eram uma grande fonte de renda. O coração humano, irmãos, ele pode rejeitar a libertação por causa dos próprios interesses. Isso é uma triste realidade. Mas a gente vê acontecer aos montes por aí. Como eu disse, alguns deles viram a olho nu o que aconteceu. Presenciaram o que Jesus tinha feito. Mas estavam cegos. E a cegueira desses homens não era essa cegueira natural que a gente conhece, mas é a cegueira dos seus corações. Amém? Então essa é a segunda revelação. E a terceira revelação, por que os porcos se lançam no mar? Primeiro, porque os demônios destroem tudo que domina. Já até comentei sobre aqui. E onde eles entram, eles levam o caos, eles levam destruição. A morte dos porcos mostra isso. E também para mostrar que o que teria acontecido com esses homens se eles continuassem possuídos, né? É como se os porcos fossem um espelho
da condição daqueles homens. Mostra o que o diabo queria realmente fazer com aqueles homens, matar aqueles homens, destruí-los. João 10:10 vai nos dizer que o diabo ele tem essa função. Esse é o objetivo dele, não é verdade? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus oferece? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, vida plena. Uma vida que realmente satisfaz. Então, de maneira muito rápida, queridos, queria trazer essa reflexão aos irmãos. E, para concluir essa mensagem, eu quero deixar aqui alguns ensinamentos e aplicações. A primeira é que Cristo ele tem poder sobre tudo no mundo espiritual e no mundo natural. Uma outra é que o diabo ele é real. Ele é maligno, ele é destrutivo. E muita gente, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, tem brincado com o diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Demônios não brincam de ser demônios. Se nós dermos lugares nas nossas vidas para esses seres espirituais atuarem, irmãos, nós precisamos vigiar. Porque não precisa ser uma grande coisa, não. Apenas uma brechinha, se eles encontrarem nas nossas vidas. Eles entram, eles se instalam e eles trazem o caos. A igreja do Senhor, nesses dias, mais do que nunca, precisa ter muito cuidado. Porque hoje em dia, a gente não vê mais demônios se manifestando no meio do culto, no meio de cultos públicos, né? Eu peguei uma época que eu via isso demais e eu vou te falar, eu tremia na base. Mas alguém aqui já viu uma realidade dessa? Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, mais de longa estrada, digamos aí, viram muitas dessas coisas acontecerem. E era terrível, a gente vê aquela cena, aquela coisa. Era difícil você terminar um culto sem ver nenhum tipo desses ribuliços. Mas hoje em dia não acontece mais. E as pessoas acham que demônio, que Satanás é só uma história. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu não sei o que passa na cabeça da igreja nessa atualidade. O demônio continua aí, irmãos. Continua atuando, continua destruindo. E a gente precisa ter cuidado. Amém? Mas ele está sujeito a Jesus. Amém? Ele está sujeito a Jesus. Um outro ensinamento que esse texto nos traz é que às vezes as pessoas elas preferem o conforto e os bens do que a libertação que Jesus oferece. Tomemos cuidado com isso, irmãos. E eu creio que muitos de nós aqui não somente fomos, mas ainda seremos, mais ainda, usados pelo Senhor para ser bênção na vida de outras pessoas. Né? E a nossa expectativa é que todas as vezes que a gente vai lá e fazemos o que Deus está nos mandando fazer, é que as pessoas recebam e sejam abençoadas, ficam felizes. É claro que isso acontece, mas nem sempre isso acontece. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque a exemplo dessa história aqui, a libertação, ela pode trazer rejeição, como aconteceu com Jesus. As pessoas souberam do que aconteceu. Homens viram o que Jesus fez e mesmo assim rejeitaram a Jesus. Mas que nós possamos perseverar no Senhor. Que nós possamos ter cuidado. Porque, como eu já disse aqui, o demônio não brinca de destruir ninguém. Ele não entra no jogo para fazer de conta que é demônio. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar e tomar muito cuidado. Então, é uma revelação espiritual. Cristo chegou, manifestou o seu poder. E a cegueira espiritual daqueles homens e daquele povo que rejeitaram Jesus para manter o seu conforto, seus bens materiais, as suas riquezas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus possa ter falado ao coração dos irmãos assim como falou ao meu coração. Amém. Obrigado.